Há momentos na história do crime em que a realidade se dobra perante a lenda. Instantes onde a física brutal de uma bala cede lugar à força imaterial de uma reputação. Imaginem o som ensurdecedor de metal rasgando metal. O cheiro acre de pólvora queimada misturado com a chuva fria de Nova York. E o pânico claustrofóbico de estar preso dentro de uma caixa de aço, enquanto a morte bate à porta com uma marreta. Para qualquer homem comum, estar no banco de trás de um carro sendo alvejado por submetralhadoras, Thompson seria o fim, o momento final de terror antes da escuridão eterna. O instinto humano grita para se encolher, para chorar, para rezar. Mas Charles Lucky Luciano não era um homem comum e naquela noite específica, ele decidiu que não seria uma vítima. Ele decidiu que seria um espectro. Quando o tiroteio cessou e a fumaça começou a baixar, esperando encontrar um cadáver retalhado, os assassinos encontraram algo muito mais aterrorizante. O vidro blindado, estilhaçado, mas intacto, começou a descer lentamente. E lá, emoldurado pela destruição, não estava um rosto de medo, mas um sorriso. Um sorriso calmo, frio e predatório que dizia, sem uma única palavra, que eles haviam acabado de cometer o maior erro de suas vidas. O que aconteceu a seguir desafia a lógica da sobrevivência, mas define a essência do homem que reescreveu as regras do submundo. A noite estava densa, daquelas em que a neblina que sobe do East River parece engolir os postes de luz e abafar os sons da cidade que nunca dorme. Era 1931, o auge da Guerra de Castellamarese, um conflito sangrento que estava pintando as calçadas de Nova York de vermelho. O velho mundo, liderado por Mustache Pitts como Salvatore Maranzano e Joe Masseria, estava em rota de colisão com a nova ordem, a visão corporativa e moderna, orquestrada por Luciano e seus aliados judeus. Lucky viajava em seu Cadillac Cunta 16 preto, uma fortaleza sobre rodas que pesava quase 3,5 toneladas. Ele não gostava da ostentação pelo simples prazer da vaidade. Para ele, o carro era uma ferramenta de trabalho, um escritório móvel e, naquela noite, um bunker. Ao seu lado estava seu motorista de confiança, um homem corpulento chamado Aldo, cujas mãos tremiam levemente no volante não por medo do trânsito, mas pela tensão elétrica que pairava no ar da cidade. Todos sabiam que havia contratos abertos. Todos sabiam que a cabeça de Lucky valia um império. Mas Luciano parecia alheio a isso, folheando um jornal financeiro no banco de trás, iluminado apenas pelas luzes fugazes dos faróis dos carros que passavam. Ele estava preocupado com as cotações do mercado, com a logística da distribuição de álcool, com a política. A morte era apenas um risco operacional, como uma taxa de importação elevada. Quando o carro virou em uma rua estreita no Lower East Side, uma área de armazéns abandonados e sombras longas, a armadilha foi acionada. Um caminhão de entrega atravessou a pista bloqueando a passagem. Antes que Aldo pudesse engatar a ré, outro veículo fechou a retaguarda, selando o destino deles. Luzes fortes de faróis altos cegaram a visão de dentro do Cadillac. E então o inferno se abriu. 3 homens saltaram das sombras, silhuetas recortadas contra a luz, empunhando as famosas máquinas de escrever de Chicago. O som não foi de tiros individuais, mas de um rugido contínuo, uma serra elétrica de chumbo. As balas de calibre .45 atingiram a lataria do Cadillac como granizo em um telhado de zinco, mas com uma violência que fazia o chassi inteiro vibrar. O vidro blindado, uma inovação cara que Lucky insistira em instalar, começou a teias de aranha sob o impacto concentrado. Aldo gritou, jogando-se para o chão do carro, cobrindo a cabeça com os braços, rezando para todos os santos que sua mãe lhe ensinara a venerar. O barulho era ensurdecedor, uma cacofonia de destruição projetada para liquidar qualquer coisa viva dentro daquele veículo. Faíscas voavam onde as balas ricocheteavam no aço reforçado das portas. Pneus foram estourados. O radiador explodiu em uma nuvem de vapor sibilante. No banco de trás, no entanto, a cena era perturbadoramente estática. Lucky Luciano não se jogou no chão. Ele não gritou. Ele apenas largou o jornal,
dobrando-o cuidadosamente como se tivesse terminado a leitura casualmente, e tirou uma cigarreira de prata do bolso interno do paletó. Com movimentos precisos, quase mecânicos, ele selecionou um cigarro, bateu-o levemente contra a caixa e o levou aos lábios. Enquanto as balas martelavam o vidro a centímetros de seu rosto, criando padrões de fratura que pareciam gelo rachado, ele acendeu o isqueiro. A chama iluminou seu rosto por um breve segundo, revelando uma expressão de tédio absoluto. Ele sabia que a blindagem aguentaria. Ele havia pago o suficiente para ter certeza disso. Mas mais do que confiar na engenharia, Lucky estava testando o destino. Ele estava exercendo um controle sobrenatural sobre seu próprio sistema nervoso. Ele entendia que naquele momento, o pavor era a arma do inimigo. Se ele demonstrasse medo, mesmo que ninguém visse, ele já teria perdido. A liderança, na visão de Luciano, não era sobre quem atira primeiro, mas sobre quem permanece de pé quando a poeira baixa. Ele tragou profundamente, a ponta do cigarro brilhando no escuro do habitáculo, enquanto Aldo soluçava no assoalho. O tiroteio durou talvez 30 segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, tão abruptamente quanto começou, parou. Os assassinos precisavam recarregar ou talvez quisessem apenas verificar os estragos, crentes de que tinham transformado os ocupantes em peneiras. O silêncio que se seguiu foi pesado. Apenas o som do motor do caminhão e o sibilar do vapor escapando do Cadillac. Os atiradores, homens endurecidos que já haviam matado antes, aproximaram-se do carro com cautela, as armas ainda apontadas, esperando ver sangue escorrendo pelas frestas das portas. Eles esperavam a confirmação visual da morte de Lucky Luciano para poderem cobrar a recompensa. Foi nesse momento de calmaria tensa que o impensável aconteceu. Em vez de uma porta se abrir com um corpo caindo, eles ouviram o zumbido elétrico do mecanismo da janela traseira. O vidro, agora opaco pelas rachaduras, começou a descer, lentamente, dolorosamente, devagar. 1 centímetro, 2 centímetros, revelando a escuridão do interior. Os atiradores paralisaram. O instinto dizia para atirar novamente, para descarregar tudo o que tinham. Mas a curiosidade mórbida e o choque os congelaram. Quando a janela desceu até a metade, a fumaça do cigarro de Lucky saiu, flutuando preguiçosamente para a chuva noturna. E então, o rosto dele apareceu. Não havia um arranhão. O colarinho estava engomado, a gravata perfeitamente alinhada. Ele olhou para os 3 homens, seus olhos escuros varrendo cada um deles com um desdém palpável. Ele não puxou uma arma. Ele não gritou ameaças. Ele simplesmente sorriu. Não foi um sorriso de alegria nem um sorriso de alívio. Foi o sorriso de um lobo olhando para ovelhas que tentaram inutilmente morder. Era um sorriso que dizia: "É só isso que vocês têm? É esse o melhor que seus chefes podem fazer?" Aquele gesto simples desmantelou a realidade dos assassinos. Eles estavam preparados para lidar com violência, com gritos, com reação armada. Eles não estavam preparados para lidar com a imortalidade. Na mente supersticiosa daqueles sicários italianos, ver o alvo sorrindo calmamente após receber 10, 20, 30 tiros transformou Lucky em algo inumano. O líder do grupo de extermínio recuou um passo. A mão que segurava a Thompson começou a tremer. "Ele é o diabo", um deles sussurrou, o pavor substituindo a adrenalina. Lucky tragou o cigarro mais uma vez, exalou a fumaça diretamente na direção deles e disse, com uma voz calma que cortou o ar úmido: "Digam ao chefe de vocês que ele vai precisar de um calibre maior. E digam a ele que eu não vou errar." A frase pairou no ar como uma sentença de morte. O terror psicológico foi tão intenso que os atiradores, homens que enfrentariam a polícia ou gangues rivais sem piscar, quebraram. A aura de invencibilidade de Lucky era mais blindada que o Cadillac. Eles se entreolharam, o pânico contagiando o grupo, e correram. Correram para o carro de fuga, pneus cantando no asfalto molhado, fugindo não de uma arma, mas de uma ideia. A ideia de que Charles Luciano não podia ser morto por balas mortais.
Eles fugiram da presença de um homem que olhou para a morte e achou graça. Quando o som do carro dos assassinos desapareceu na noite, Lucky finalmente tocou no ombro de Aldo. Levante-se, Aldo. Temos um jantar às 9. O motorista, pálido como um fantasma, levantou-se tremendo olhando para os buracos na lataria e para o vidro estilhaçado. Chefe, eles quase nos pegaram. Precisamos ir para o hospital, para a polícia, para algum lugar seguro. Lucky apenas sacudiu a cabeça, limpando uma pequena partícula de vidro que havia caído em sua manga. Não, Aldo. Se nos escondermos, eles acham que ganharam. Se formos à polícia, mostramos fraqueza. Vamos para o restaurante. E vamos no carro assim mesmo. E assim eles foram. O Cadillac destruído, crivado de balas, sem pneus, arrastando-se pelas ruas de Nova York até o restaurante italiano favorito de Luciano. A chegada foi um espetáculo por si só. O carro parou na frente do estabelecimento, fumaça saindo do capô parecendo um destroço de guerra. O valet ficou boquiaberto, paralisado. Lucky saiu do carro, ajeitou o paletó e caminhou para dentro do restaurante como se tivesse acabado de chegar de um passeio no parque. O silêncio caiu sobre o salão lotado. Outros mafiosos, políticos e empresários que jantavam ali pararam com os garfos no meio do caminho. Todos viram o estado do carro lá fora. Todos entenderam o que tinha acabado de acontecer. E viram Lucky Luciano pedir uma mesa, sentar-se e pedir um prato de vitela e uma garrafa de Chianti. A mensagem foi transmitida com uma clareza cristalina para todo o submundo de Nova York naquela noite. Lucky Luciano era intocável. A tentativa de assassinato não apenas falhou. Ela serviu para canonizá-lo. Ao se recusar a se esconder, ao sorrir diante do fogo e ao jantar publicamente logo após quase morrer, ele castrou seus inimigos politicamente e psicologicamente. Essa história correu pelas ruas como fogo em palha seca. No dia seguinte, os homens que haviam tentado matá-lo foram encontrados. Não por Lucky, mas pelos seus próprios chefes, que perceberam o erro colossal que haviam cometido. Tentar matar Lucky e falhar era ruim. Fazer dele uma lenda era imperdoável. A falha dos assassinos não foi técnica, foi espiritual. Eles enfrentaram um homem que já havia aceitado a morte como uma parceira de negócios, e isso o tornava invencível. O sorriso na janela blindada tornou-se um símbolo da nova era da máfia. Uma era onde a inteligência e a guerra psicológica valiam mais do que a força bruta. Luciano provou que o poder não reside na capacidade de infligir violência, mas na capacidade de absorvê-la sem perder a compostura. Anos mais tarde, quando Lucky já era o arquiteto da comissão e o homem mais poderoso do crime americano, alguém de seu círculo íntimo, talvez Meyer Lansky ou Frank Costello, perguntou sobre aquela noite. Perguntaram o que passou pela cabeça dele quando viu as armas apontadas e o vidro rachando. Lucky, sempre pragmático, apenas deu de ombros. Eu pensei no custo do vidro, disse ele, com um meio sorriso no canto da boca. Era um vidro muito caro. Alguém tinha que pagar por ele. Essa resposta, carregada de cinismo e frieza, encapsulava perfeitamente quem ele era. Para Lucky, aquele atentado não foi um drama pessoal. Foi uma transação comercial que deu errado para a concorrência. Ele cobrou a dívida não apenas com sangue, mas com a consolidação de seu mito. A lenda dos 10 tiros no carro blindado perdura não por causa da ação em si, mas por causa da reação. Em um mundo de homens violentos que gritavam e brandiam armas, o homem que sussurrava e sorria era o verdadeiro rei. Aquele sorriso na janela, iluminado pela chuva e pelo reflexo das luzes da cidade, foi o verdadeiro disparo que matou a velha guarda da máfia. Foi o momento em que Charles Luciano deixou de ser um gangster e se tornou uma entidade. Um homem que podia parar balas com o peso de sua própria autoconfiança. E para os assassinos que fugiram naquela noite, a imagem daquele rosto sereno em meio ao caos os assombraria muito mais do que qualquer vingança física. Eles aprenderam da maneira mais difícil que você pode atirar em um homem, mas não pode assassinar uma lenda. Especialmente quando essa lenda decide sorrir de volta para você enquanto você puxa o gatilho. O vidro blindado protegeu o corpo de Lucky, mas foi sua mente que destruiu seus inimigos, provando que no jogo do poder, o medo é uma escolha,
E Lucky Luciano escolheu nunca mais senti-lo.